poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre os bastidores do São Paulo que está pegando fogo. O caso Marcos Paulo, Ceni balança, mas continua. E Marinho no São Paulo, além também de Belmonte, atrás de 5 reforços. Então, vamos embora pro vídeo. Da Tricolor, hoje o elenco São Paulino realizou mais um treino de olho na sequência da temporada. Os atletas realizaram um aquecimento e em seguida participaram de um trabalho técnico de troca de passes, movimentações, criações de oportunidade e finalizações. O lateral direito Igor Vinícius, que foi submetido a uma cirurgia para tratamento de uma pubalgia, recebeu alta do hospital e na próxima semana inicia sua reabilitação no Refis Plus. O Rogério não foi a primeira vez que ele foi perguntado sobre o Marcos Paulo. O Marcos Paulo jogou só 5 partidas com a camisa do São Paulo, das 13 que o São Paulo fez no ano. Em nenhuma começou como titular, entrou no decorrer do jogo. E já na fase classificatória, até em partidas em que o São Paulo chegou a ter 13, 14 desfalques, o Rogério foi questionado por que o Marcos Paulo não entrava, não era aproveitado, tudo mais. E a justificativa havia sido a mesma, exatamente a mesma. Ele treina bem, a intensidade dele está abaixo dos demais. E ele repetiu essa resposta agora, vocês acabaram de reproduzir, né? Ele até soltou uma frase assim, vocês veem o treino, tá? Não, a gente não vê o treino. Rogério, a gente não entra para ver um treino aqui há 3 anos e meio. Não tem treino, não existe ver o treino. Alguns olhos veem o treino pra gente e passam algumas informações, mas a gente mesmo não vê o treino. Então a gente não tem condição de falar sobre essa intensidade do Marcos Paulo. A gente tem que acreditar no que diz o técnico. Ele treina com os caras todo dia, ele pode falar se é intensidade ou não. E teve toda essa repercussão, rede social, aí algumas pessoas defenderam o Marcos Paulo e foram contra o Rogério, ele curtiu. Enfim, a informação chegou ontem à noite. 2 informações chegaram a mim ontem à noite. A primeira, que a reação do Rogério foi muito pesada, inclusive com tapas no peito, cobrança muito forte. E uma outra, que também chegou de uma pessoa dentro do CT, houve uma discussão, na verdade, só um falou, não houve réplica por parte do Marcos Paulo, e a cobrança foi forte também, mas em palavras, dentro do CT. Mas aconteceu um atrito, isso não há dúvida nenhuma. A forma como foi, a intensidade como foi, ainda não existe assim uma, digamos, versão oficial, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Os jogadores não gostaram. A gente tem uma matéria, não sei se é possível subir a tela, acabei de subir uma matéria junto com o André Plihal, no espn.com.br, e a gente relata lá tudo que a gente tem de informação e mais, né? Conversamos com um jogador e ele passou algumas informações aí para essa matéria, né? Que tem que ter cobrança, mas que o Rogério deu uma exagerada, tudo mais. Enfim, vamos esperar o que vai acontecer, porque assim, o Zé tá aí, pode falar melhor do que eu. Técnico que tem atrito com jogador em rodinha ou em treino aberto publicamente, o cara do lado pensa, opa, amanhã serei eu. E fica já meio cabreiro, fica já meio desconfiado. Diferente de você chamar o jogador numa sala, só você e ele, você cobrar aquilo que você não gostou e ele responder aquilo que também não gostou. No meio da turma toda, todo mundo fica ressabiado. O Marcos Paulo na temporada, 5 jogos, nenhum como titular, 76 minutos em campo, 0 gol, 0 assistência. Essa é a passagem até aqui do Marcos Paulo pelo São Paulo. O fato é que houve uma discussão ontem entre o Marcos Paulo e o Ceni. O Ceni deve ter cobrado o Marcos Paulo sobre essa postagem dele. E aí
o clima pode ter dado uma complicada. Ontem ficou o dia inteiro no fica, não fica, até que vieram notícias de que seria injusto demitir o Ceni por causa do número de lesões. Porém, essa história teve uma reviravolta hoje, Arnaldo, e as coisas estão acontecendo no CT, é isso? Acho importante você falar, antes da gente discutir, que nesse momento aqui, há 24 horas, quando a gente sentou, verdade. a gente teve a informação dessa discussão, dessa cobrança do Rogério em relação ao Marcos Paulo via staff do jogador. E tudo que está rodando agora, em todos os sites, blogs, internet, é a versão do staff do Marcos Paulo. Isso é bom a gente deixar, inclusive com as palavras que o Tironi recebeu no celular dele, as mesmas. Isso está no GE, no UOL, nos blogueiros. Então, nós estamos numa era em que os recados via rede social, como o Marcos Paulo deu, eles valem demais, e os staffs dos jogadores também, já que as pessoas têm pouco acesso a jogadores, treinos, treinadores, eles alimentam situações, né? Então, o que está acontecendo agora, depois desse capítulo, acho que foi bom a gente colocar a evolução das coisas, nesse momento está acontecendo treino, Tironi, no CT. Agora, o episódio, ele pode provocar, sim, uma reviravolta nas questões de decisão da manutenção da comissão técnica. Por quê? Não porque repete o nome. Não porque Marcos Paulo. Repete. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Que todas as vezes que participou como jogador do São Paulo até agora, não jogou bem. Todas as participações dele na carreira, desde que ele surgiu com destaque no Fluminense, foram, como ele foi contratado com essa camisa 32, quando eu falei aqui, foram lampejos. Ele foi para a Europa e não jogou em nenhum lugar. Aí ele foi contratado pelo São Paulo como uma promessa. Vale a gente também... O São Paulo o contratou como opção para o lado do campo. Primeira entrevista do Rogério sobre o Marcos Paulo, olha, lado do campo... Não é a dele. Não é a dele. Ele pode jogar, porque tecnicamente é muito bom, como um meia atacante. Posição que o Rogério entregou ao Luciano. Essas coisas vão se aproximando. Luciano, camisa 10, capitão do time, joga na posição hoje do Marcos Paulo. Luciano foi um dos jogadores que não se machucou nesse período todo, que foi insistidamente colocado como titular e também por isso, o Marcos Paulo não teve tantas chances assim. Porque o Rogério enxerga ele como meio atacante, posição do Luciano. O que pode provocar uma mudança na situação de manutenção do Rogério não é o staff do Marcos Paulo e nem o jogador Marcos Paulo. É simplesmente uma desavença, ou mais uma desavença, do comandante com um dos seus comandados. E o Rogério, digamos, Tironi, pelo histórico, ele tenha perdido esse direito. Já teve com o Patrick estava no Atlético, jogou bem ontem, meteu a bola na cabeça. Já teve publicamente com o Luan, já teve publicamente com o Galopo, já teve... E é essa discussão, a manutenção do Rogério... Lembra que eu comecei a listar os motivos da manutenção? Um dos principais motivos para a permanência seria a mudança de comportamento do Rogério para com seus comandados, sobretudo. Além de pares, além de funcionários, o comportamento do dia a dia. E aí não importa se é o Marcos Paulo, se é o Arboleda, se é o Luciano, se é o Jandrei, importa como o comandante lida com os comandados diante dos outros. E o tal do perder o vestiário, que é o jargão da mídia para justificar a demissão de treinador, justamente é isso. Se o comandante ainda tem como comandar. É isso que está em discussão. E é isso que o São Paulo vai avaliar. Como o São Paulo não tem comandante além do Rogério, a diretoria do São Paulo não comanda, e essa é uma decisão difícil para a direção. Para os jogadores também, porque se você tira o Rogério do jogo, todos esses caras se expõem. O Marcos Paulo, o Luciano, que é o capitão do time, o Belmonte, o Muricy e o Júlio Casares, que está candidato à reeleição lá no final do ano. Saindo o Rogério Ceni, e a gente tem que, para mim, insisto, a hora de avaliar a saída do Rogério era novembro, depois da temporada que eu julgo muito ruim. Saindo o Rogério Ceni agora, você tem vários problemas. Você pode satisfazer momentaneamente o elenco,
e o Marcos Paulo, mas automaticamente você tira o escudo de tudo que acontece com o São Paulo hoje. Então essa é uma decisão que está nas mãos da diretoria. Além de multa, além de outras coisas, além de quem será o novo técnico, tem um monte de coisas, né, nessa decisão. O fato é que o Rogério tinha perdido o direito de cometer mais uma falha como comandante. E parece ele ter cometido. Não com essas aspas do staff do Marcos Paulo. Porque isso aqui, ninguém aqui é juvenil para colocar no ar a versão que você, assessor do Marcos Paulo, quer. Sem apuração nenhuma outra. Estamos já um pouco escolados com essa situação. Mas não importa a aspa do assessor do Marcos Paulo. Importa se o Rogério teve uma desavença com um atleta que ele comanda. E ele não tinha mais esse direito como comandante pelo histórico todo desses 17 meses no comando do time que ele reformulou. Né? A responsabilidade também é dele. Alguma responsabilidade ele tem em tudo que está acontecendo depois de 17 meses, né? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Dagoberto com um esclarecimento. Nessa quarta-feira, circulou nas redes sociais a notícia de que o Dagoberto foi impedido de entrar no CT e que ele estaria muito bravo com o Júlio Casares. O próprio Dagoberto recorreu às suas redes sociais para dizer que o presidente na época nem era o Júlio Casares, isentando o atual mandatário de qualquer culpa. O São Paulo muda profissionais, traz profissionais oxigenados que não estão no clube com aquela coisa de processos antigos de muito tempo, para tentar trazer um olhar diferente para o dia a dia do clube, né? Que você possa observar processos que você, de repente, estando lá há muito tempo, acaba não percebendo. Fica aquela coisa mecanizada, aquela coisa viciada. Então, assim, a ideia do São Paulo é oxigenar o dia a dia na Barra Funda na questão dos processos do DM, né? Então, com a estrutura nova, com os aparelhos novos e com pensamentos novos, com gente oxigenada, o São Paulo tenta amenizar essa crise que é o departamento médico. E, principalmente, tirar a pressão externa que vinha sofrendo o departamento médico. O presidente Júlio Casares ouvia muitas críticas em relação ao Dr. Sanches, em relação ao Dr. Tadeu, frases do tipo, não adianta colocar uma Ferrari se o piloto é um piloto de fusquinha. Esse tipo de pressão, esse tipo de frase que incomodava muito, ficava cada vez mais forte quando você tinha um insucesso dentro do campo. Por exemplo, por mais que o Galopo tivesse machucado, por mais que o Igor Vinícius passasse por cirurgia, sendo que num primeiro momento o tratamento era um tratamento convencional, ou até mesmo a lesão do Caleri, que num primeiro momento se falou que iria fazer cirurgia e aí depois virou tratamento convencional, parece assim que dá um tom, dá um ar meio que de bagunça. Se o São Paulo tivesse classificado para a fase final do Campeonato Paulista, tivesse um jogo já no fim de semana decisivo, muita gente não estaria questionando com tanta força o DM do jeito que se questionou com uma eliminação. O São Paulo, evidentemente, se viu nessa pressão de ter que fazer mudança. Não vai fazer mudança na comissão técnica? O São Paulo avaliou que não tem que fazer mudança na comissão técnica nesse momento, que seria injusto ter que demitir o Rogério Ceni. Então começa a buscar mudanças nas estruturas. E aí o departamento médico acabou sendo o número 1. Na análise do São Paulo é que o Rogério é um excelente técnico, é um cara que trabalha muito, é um cara muito dedicado, é um cara que gosta muito da profissão de treinador, é um cara que dorme pouco e trabalha muito, mas é um cara que tem uma questão na gestão de pessoas, que é algo que ele precisa melhorar, algo que ele precisa evoluir. E isso, sem dúvida nenhuma, bate no elenco. Eu conversei com algumas pessoas do São Paulo, conversei com alguns jogadores, os relatos, e eu não estou falando aqui para vocês que eu conversei com empresários, familiares, não, eu conversei com alguns atletas diretamente, que eu não vou falar evidentemente quais são. Mas assim, os relatos são, tá muito difícil, a situação fica muito complicada, é muito difícil você se aproximar, às vezes você tem uma situação em que você não tem uma proximidade, o relacionamento fica um pouco mais complicado de você ter uma abertura. Enfim, isso tudo, quando você tem insucesso dentro do campo, acaba ficando um pouco mais forte, fica mais evidente. Então, assim, diferente quando você tem uma conquista, porque muito se fala, o Rogério tinha problema de relacionamento com os jogadores do Flamengo. O Rogério foi campeão brasileiro com aquele elenco. Então, os mais experientes, Gabigol, você pega o Felipe Luiz, o próprio Diego, que não está mais, o próprio Diego Alves, esses caras adoram o Rogério, né? Você vê que, poxa, várias demonstrações de afeto quando o São Paulo joga contra o Flamengo. Num título a situação é diferente, no São Paulo já são 6 campeonatos em que o Rogério não tem sucesso. E muito pelo contrário, em algumas coletivas o Rogério deixa claro que a falta de resultado é em função do mau desempenho dos jogadores e nunca do trabalho do treinador. Isso na visão de alguns atletas.
Então fica muito carregado para os jogadores e muitas vezes tira um pouco do peso da comissão técnica. E na avaliação da diretoria em relação ao trabalho do Rogério, o trabalho de dia a dia é bem feito, mas faltam algo a mais nas decisões. Foi contra o Palmeiras no Paulistão do ano passado, contra o Del Valle na decisão da Sul-Americana e mais uma vez, apesar dos desfalques, contra o Água Santa. Mas que a diretoria não vê nenhum motivo para demitir, sendo que teve os desfalques. Ficaria sem aquele grande motivo para falar, não, agora a conta é toda do treinador. Então, assim, fica uma coisa um pouco dividida dentro da diretoria. E agora ele não fez nada. Por que ele postou com a camisa do São Paulo? Ele não fez no nada. post dele com a hipocrisia. Tô falando da briga. Tô falando da briga. Esse post de hipocrisia é o que eu falei. Tô falando da briga, da coisa mais séria. Da coisa mais séria. Você sabe se ele falou alguma coisa? Ele não falou nada. A informação é que ele não falou nada mesmo. Ele não falou nada, ele ficou quieto. Sabe qual foi a reação dele? De choro. Porque o Rogério, como superior, foi pra cima dele. Diz que botou o dedo em riste. A informação que eu tenho. Então, Rogério, ele meteu a mão no peito dele e botou o dedo em riste. Então, como hierarquia de empresa, seria assédio moral. Teria que ser mandado embora. Pode ser. É uma coisa pra discutir. Mas é o que eu falo. A gente coloca numa redoma as pessoas que elas não podem fazer as coisas. Não pode. Tem que... Não. São iguais. As pessoas são iguais. Você tem que ter respeito. Se você não se dá o respeito... Marcos Paulo tem que ter respeito então, também, né? Então o Rogério também tem que dar o respeito ao Marcos Paulo. Mas se você desrespeita o seu superior... O Rogério também tem que dar respeito, por exemplo. Então, o Rogério desrespeitou. Olha só, a primeira notícia é importante. Rogério Ceni continua. Rogério Ceni continuará sendo o técnico do São Paulo, apesar da crise gigantesca que houve desde ontem à tarde até hoje de manhã, que nós vamos detalhar tudo. Tem um monte de bastidor, de detalhe do que aconteceu. Informação do Marcelo Razan, informação do Bruno Andrade, informação do André Hernan, informação do Danilo Lavieri, informação que vem de todos os lugares, vamos juntar tudo isso aqui. Mas a informação desse momento é, com toda a crise gigantesca que houve, Rogério Ceni continua. Bora fechar o vídeo para falar sobre Marinho e a possibilidade de o atacante do Flamengo pintar como reforço do São Paulo. Especulação que ganhou força nas redes sociais nessa quarta-feira. Que o Marinho está de saída do Flamengo, isso é líquido e certo. Só o Marinho que reluta com a ideia. O Vitor Pereira não conta com ele, os dirigentes também estão loucos para negociar e o Marinho quase foi parar no Bahia. Flamengo e Bahia já haviam se acertado para a transferência em definitivo do atleta, numa negociação que geraria na casa dos 8 milhões de reais. O negócio só não foi fechado porque o Marinho disse não aceitar a proposta financeira do Bahia. Inclusive o Bahia está desistindo oficialmente da contratação do jogador por entender que o Marinho não tem interesse em jogar em Salvador. Foi aí que surgiu nas redes sociais a notícia de que o São Paulo tem conversas com o Flamengo para contratar o Marinho. Em outros tempos, de fato, o Marinho esteve na pauta tricolor. São Paulo chegou a conversar com o atacante quando ele estava deixando o Santos para se mudar para o Flamengo. Mas, nesse momento, não há qualquer movimento por parte do São Paulo para fechar com o jogador. Ouvi de duas fontes diferentes no São Paulo que o tricolor vai ao mercado em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro, preocupado com o risco de rebaixamento, e o Marinho não faz parte dos planos nesse momento. Inclusive, Rogério Ceni, que permanecerá no clube, apesar da pressão gigante pela falta de resultados, não gosta tanto da ideia da contratação do Marinho. Acho que o torcedor são paulino pode riscar o nome do Marinho do mapa. Entre os reforços que serão contratados, não estará o atacante do Fla. E aí, pessoal, que loucura, hein? Quinta-feira bombando no São Paulo, demite ou não demite o Rogério? Final das contas, pelo menos nessa quinta que passou, o Rogério Ceni se mantém no cargo, o Marcos Paulo se mantém no cargo, e aí você entende aí que o staff do jogador é que acabou espalhando a notícia, e você, até o momento, não escuta posicionamento de Casares, de Muricy, de Belmonte, nada. Vida que segue, hoje tem treino às 10 da manhã, e começa a fofoca, né? E aí, Rogério Ceni fica, Rogério Ceni sai. Pessoal, o clima com certeza não é dos melhores. E agora é aguardar o dia a dia. E o pior é assim, que você tem 20 dias, né? E pelo jeito do São Paulo vai ter muita notícia, porque os noticiários ontem todos foram falando do São Paulo, lembrando que teve jogo de Libertadores, eliminação do Fortaleza, classificação do Atlético Mineiro, mas o assunto do dia foi a crise no São Paulo. Até porque já ocorreram demissões no departamento médico, e aí teve essa questão aí da briga do Marcos Paulo com o Rogério Ceni. Não é a primeira vez que o Rogério Ceni se desentende com o jogador, então a gente fica meio assim aí pro andamento da temporada, né? Porque a gestão de pessoas realmente não é o forte do Rogério Ceni. Não é possível que ninguém possa dar um toque nele aí, ou ele, sei lá, fazer um coaching com algum outro treinador, porque, cara, é muito difícil assim. Entendeu? Falam que é um técnico taticamente muito bom e tal, mas gestão de pessoas é péssimo. Mais um
problema aí, já no início de uma segunda pré-temporada do São Paulo. Então, assim, eu não sei qual vai ser a vida do Rogério Ceni no São Paulo Futebol Clube, não. Preocupante, até porque anteriormente a Independente fez uma carta na qual eu concordo plenamente. A nossa preocupação hoje é não cair para a Série B. Tem o bafafá aí de mercado da bola, né? Já teve o Marinho, que segundo o Casares ele não tem interesse. Assim, por pior que esteja o Marinho, acho que agregaria muito no time do São Paulo. Quem sabe não se recuperaria no São Paulo, né? Mas pelo jeito não virá. E ao que parece o Belmonte vai buscar aí 5 nomes aí para reforçar o São Paulo Futebol Clube. Lembrando aí que muitos dos jogadores que estão no departamento médico não voltam tão cedo, né? O Igor Vinícius acabou de fazer uma cirurgia de pubalgia, Moreira só volta no segundo semestre, Ferrarese e Galopo só ano que vem, Caleri ainda faz tratamento conservador, mas não se sabe se vai entrar na faca ou não. O Wellington está ainda verificando se vai entrar em cirurgia ou não. Isso aí mesmo que vocês estão escutando, pessoal. Então, assim, São Paulo tá pegando fogo, a panela de pressão tá bombando. E nós, torcedores aqui, né, preocupados, né? Pelo menos eu bastante preocupado, porque agora o São Paulo vai vir aí pegar uma maratona de 3 torneios em que eu não consigo ver o São Paulo lidando bem com os 3. Eu acho que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, para não acontecer o que aconteceu ano passado, ou retrasado, que foi pior ainda. Então, pessoal, a coisa não tá legal não lá pelos lados do Morumbi da Barra Funda. E vamos aguardar. É o que eu falei, se tem São Paulo, tem notícia. E pelo jeito vai ter notícia até voltar a campo, viu? Porque o negócio lá tá pegando fogo. Então é isso, pessoal, é o São Paulo aí. Marcos Paulo fica, Rogério Ceni fica até o momento, Marinho descartado inicialmente, Belmonte busca por 5 nomes até o momento, não sabe as posições, mas uma delas com certeza é zagueiro, que apesar de você ter Beraldo, Arboleda, Diego Costa e Alan Franco, o São Paulo ainda precisa de mais um. Outra bafafá que tem sido dita que o Rogério Ceni deve mudar o esquema, e aí fala assim, voltar novamente para o 3-5-2, que é o esquema vencedor ali do início dos anos 2000. E você tem, né, Diego Costa, Arboleda, Alan Franco, Beraldo e mais um para disputar a vaga. Bota o Juan com o Mendes ali, um meio armado aí, pode ser o Nestor, pode ser o Luciano, quem seja. E aí nas pontas ali o Wellington, e aí na direita pode ser o Natan, como pode ser um outro atacante. E aí no ataque Caleri, Wellington Rato, David. Tem opções, gente, tem opções. Não é um elenco horroroso, tem que saber trabalhar com o elenco, a verdade é essa. E aí cabe ao senhor Rogério Ceni, né? Mas 4-4 não dá, gente. São Paulo é uma avenida, ainda mais quando você bota o Nestor de volante, entendeu? Aí a coisa vai pro brejo. Mas vamos acompanhar aí e de maneira bem preocupada o decorrer aí da semana. São Paulo que treina sexta, eu sei que domingo não treina, fica a dúvida se vai haver treinamento no sábado, né? Talvez os jogadores ganhem um fim de semana livre até também para dar uma baixada nessa poeira. Mas algo que eu tenho que concordar, né? Um jogador com o Marcos Paulo, que não tem história nenhuma no São Paulo, 76 minutos só jogados, o cara consegue gerar uma crise dessa. Tudo bem que você fala, não, mas o Rogério Ceni também perdeu a linha assim 10 vezes, mas sabe? O Rogério Ceni não aprende. E aí a gente tá discutindo sobre o Marcos Paulo como se ele fosse o salvador da pátria. Vamos ser sinceros, se fosse não tava onde ele tá, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puderem esse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, senhores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.